Agradeço demais ao convite que partiu de Mauro, que partiu de Angélica, agradeço ao Dr. Gerson pela oportunidade da apresentação e do trabalho conjunto com o departamento. E então vou falar exatamente o que Maurinho encomendou. Coisas mais específicas sobre teste diagnóstico a gente discutiu muito nesse seminário que teve durante o WebEx. Ele está disponível no YouTube da Sociedade Brasileira de DST, portanto, detalhes técnicos a gente não vai conversar. E aí a gente vai direto ao ponto, direto ao alvo, que é exatamente a encomenda dessa fala. Há desafios do diagnóstico laboratorial da sífilis? Sim. Né? Também no laboratório, como a gente acabou de ver na clínica, o sífilis é um desafio. E aí eu dividi esses desafios em 4 itens que eu considero que são os mais importantes e vocês vão ver, quem é da área vai ver que eu não tenho novidade nenhuma e quem é da área vai ver que eu sempre vou voltar ao mesmo ponto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que ao longo, sei lá, desde 1930, com alguma variação aí dos testes que incorporaram as metodologias de antígeno recombinante, não houve modificação nenhuma nos testes diagnósticos para sífilis. E o desafio é exatamente, com os testes imperfeitos que nós temos, fazer o melhor diagnóstico. Então, o primeiro desafio que a gente tem são os testes não treponêmicos. Por quê? Porque os testes não treponêmicos, eles têm uma série de problemas que na verdade, eu gosto tanto deles que eu nem considero que eles são um problema, porque todo mundo começa a falar que problema é a falta de sensibilidade, problema é a falta de especificidade. Essas coisas, de uma certa forma, a gente conhece e sabe o que o teste pode oferecer. Então, ele é um teste que pode não ser muito bom na sífilis primária e é um teste que talvez não seja tão bom lá na sífilis terciária. Mas ele é um teste que, bem feito, ele resolve muito dos problemas. A gente poderia falar que ele vai resolver em torno de 90% dos problemas. Nós temos problemas com os testes diagnósticos? Temos. Porém, a gente tem que trabalhar com os testes que estão no mercado e com os testes que a gente conhece. O que o laboratório tem que fazer para resolver esse desafio teste não treponêmico? Primeiro, adotar uma padronização rígida. Então, adotar controles internos muito bem conhecidos e muito frequentes, para você ter certeza da sua capacidade de reproduzir o título daquelas amostras que você testa todo dia. Segundo, usar reagente do mesmo fabricante pelo maior tempo possível, desde que esse reagente realmente continue dando respostas à sua padronização. Então, a troca isso é uma coisa que o laboratório tem que prestar bastante atenção. Determinados fabricantes, eles têm variação na qualidade do antígeno por lote. Então, isso é uma coisa a ser prestada muita atenção dentro do laboratório. Mas, sempre que possível, manter o uso do mesmo reagente, do mesmo fabricante, te dá uma tranquilidade de reprodução de título. A segunda coisa, se diagnosticou aquele paciente com VDRL, faça o segmento com VDRL. Se diagnosticou aquele paciente com RPR, faça o segmento com RPR. Outra coisa que hoje a gente se beneficia muito no laboratório com a tecnologia é que você pode rapidamente consultar os pacientes que vão fazer o diagnóstico de sífilis naquele dia, se eles já fizeram esse diagnóstico em outro momento. E a partir daí, você tem como saber se aquela amostra é um segmento. Porque outra coisa a ser pactuada é com quem pede o exame. Informar para o laboratório que é segmento ou informar para o laboratório que é diagnóstico, isso ajuda muito.
Mas, não tendo essa informação, a gente pode ter um banco de dados do próprio serviço que vai dar essa informação de uma certa forma. E depois, para o clínico, mesmo que eu tenha colocado aí dentro do laboratório, fazer o segmento no mesmo laboratório é muito importante. Então, assim, o clínico, claro que vai ter que ter um cuidado para não parecer que ele está vendendo serviço de algum laboratório, isso não. Então, assim, a partir do momento que o paciente foi para esse ou para aquele laboratório, que ele continue fazendo o segmento dessa forma. E isso talvez precise ser um detalhe a ser incorporado no SUS, porque normalmente as agendas são umas agendas centralizadas que vão distribuindo esses pacientes para os laboratórios, que são os laboratórios pactuados. No segmento de sífilis, a pactuação deveria respeitar que o teste do segmento seja feito no mesmo laboratório. Isso melhora muito esse segmento. Na abordagem clínica, então, eu acho que é um detalhe bastante importante, não pode ser adotado ponto de corte para teste treponêmico. E o que seria um ponto importante nessa abordagem clínica? A história clínico-epidemiológica e um possível tratamento que vão definir, então, a conduta em títulos baixos, porque essa é a principal dúvida. O segundo desafio são os testes treponêmicos. Então, a gente tem testes treponêmicos, é uma categoria de testes que vão ter anticorpo contra treponema pálido e eles vão ficar positivos mesmo naqueles pacientes corretamente tratados. Mas nós temos duas categorias de teste dentro dos não treponêmicos. Nós temos a categoria FTABS e as hemaglutinações, que são testes com antígenos naturais. Quimiluminescência, ELISA, ELFA, imunocromatografia, o CR, tanto faz a de fluxo lateral como a de duplo percurso, usam antígenos recombinantes. Por que eu falo isso? Porque talvez o FTABS, o FTA e as hemaglutinações, por trabalharem com antígeno natural, com todo do antígeno, ela tem uma sensibilidade um pouquinho maior. Agora, um pouquinho melhor lá na sífilis primária. Mas o que eu queria dizer, e esse recado vai para os laboratórios, os testes, embora sejam treponêmicos e de mesma categoria, não são sinônimos e devem ser reportados no laudo corretamente. Se eu fiz quimiluminescência, eu tenho que informar que eu fiz quimiluminescência, eu tenho que informar os antígenos que eu usei, eu tenho que informar qual é a relação sample-cutoff e qual foi a relação sample-cutoff daquela amostra. Isso é um dado importante para o médico. Em relação ao desafio 3, eu gostaria de falar assim, um pouquinho da sífilis congênita, dizendo que, lamentavelmente, nós não temos um método objetivo para diagnóstico dessa infecção. E se a gente lê o PCDT e todos os webinários que a gente viu, dá para saber que a maioria das crianças que têm sífilis congênita não tem muitos sinais clínicos. Deve-se abandonar na sífilis congênita a crença de que a pesquisa de anticorpo IgM faz diagnóstico. Isso é uma coisa para ser esquecida. Se um dia o teste IgM para sífilis melhorar, vai ser uma boa, mas por enquanto ele dá no máximo 50% de sensibilidade, portanto, amostras negativas não descartam e não é um bom teste para fazer diagnóstico de sífilis congênita. A coisa talvez mais sensível na sífilis congênita, e é uma que já foi falado, inclusive, no início dessa mesa, é que o pré-natal é que deve proteger a criança, detectando a infecção na gestante a tempo de tratamento. Então, a responsabilidade da redução dos casos de sífilis congênita está na rede de atenção primária, está no laboratório, está no consultório. E
o exemplo que a gente tem aqui no HU de Santa Catarina com os casos de sífilis congênita as mães tiveram pré-natal com mais de 5 consultas em 70% dos casos de sífilis congênita. Portanto, um dos fatores que leva a esses erros no pré-natal é adotar o ponto de corte para os testes não treponêmicos e achar que toda mulher com título baixo já teve sífilis em algum momento e que foi tratada e, portanto, não tratar a gestante. O desafio 4 é neurosífilis, que também falta um método mais objetivo para neurosífilis e, portanto, quem faz um laboratório VDRL tem que fazer um VDRL muito bem padronizado. Também aqui, na neurosífilis, vamos abandonar a crença da pesquisa de anticorpos IgM. Não é um bom marcador. Tem um estudo bem recente mostrando que não é um bom marcador. Eventualmente, tem uma ou outra situação que pode ajudar, mas na maioria delas não. Então, vale a pena os laboratórios economizarem dinheiro com IgM e melhorarem o uso desse recurso, fazendo melhor padronização dos seus testes. Outro problema na neurosífilis é normalmente quando tem uma punção de líquido cefalorraquidiano, é que se coleta um volume muito pequeno, insuficiente, vai fazer cultura, vai fazer celularidade, vai fazer bioquímica e vai fazer várias coisas, porque nunca é um diagnóstico pensando apenas numa patologia, portanto, o volume que chega para fazer os testes não treponêmicos normalmente é pequeno e você não consegue trabalhar muito. E, de novo, a rígida padronização do VDRL. Portanto, para finalizar a minha fala, eu gostaria de desmistificar algumas coisas, reforçando tudo que eu já falei. Anticorpos anti-IgM não são bons para o diagnóstico de sífilis. A limitação metodológica deve ser contornada com rígida padronização técnica dos laboratórios. Títulos baixos não são sinônimo de cicatriz sorológica e isso é facilmente confundido quando a gente lê estudos internacionais que falam muito que a partir de 1/8 é sífilis ativa e abaixo não. Mas isso para países que normalmente têm um controle muito grande da sífilis e que tratam todos os casos. Portanto, no Brasil, a gente não tem a licença para achar que todo título baixo é cicatriz sorológica, a menos que o tratamento tenha sido notificado. E o laudo deve ser detalhado e trazer a metodologia correta que foi adotada. Sendo assim, eu cumpri os meus 14 minutos, tenho 45 segundos para de novo agradecer muito a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada.